Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e vamos agora para mais uma aula do nosso vídeo, da paisagem da paisagem do engenho, tá? E o caboclo de lança. Vamos trabalhar agora aqui essa parte do céu, beleza? E eu vou mostrar agora como é que faz céu. Para fazer o céu, primeiro você vai precisar essa fase nós chamamos de acabamento, tá? Existe na verdade dois acabamentos. Existe o acabamento e existe o acabamento final. Então eu vou precisar aí de branco e vou precisar de azul cobalto para pintar essa parte do céu. Nessa parte você ainda vai usar o diluente. A diferença é que você não vai usar a tinta muito diluída. Ela não vai escorrer na paleta, tá? Então vou mostrar aqui para vocês o branco, tá aqui, ó, branco de titânio e azul cobalto. E eu vou diluir, mas não vou diluir muito, tá? Não vou diluir muito, vou diluir o suficiente apenas para a tinta ficar um pouco molhada, mas não suficiente para escorrer. Então vou pegar aqui, ó, o branco de titânio, vou colocar nele um pouco do azul, branco com azul só, tá? Não precisa acrescentar outra cor além de branco e azul. Agora, ó, a tinta não pode escorrer na paleta, tá? E agora você vai pintar toda a parte do céu. Não precisa acrescentar outras cores, tá? Usa só branco e azul, porque você está dando uma camada a mais de tinta. Depois dessa camada é que você vai fazer o acabamento final, que é o último céu, né? Que é o céu que vai ficar. Esse aqui ainda é uma camada de cor, tá? Ainda não é a conclusão. Nessa fase você ainda vai tocar no diluente, mas não muito, tá? Não muito, só um toquezinho no diluente. Você vai tocar no diluente com o biquinho do pincel. E vai botar branco com azul. Não precisa aplicar degradê, não precisa aplicar nada, porque essa fase você está só melhorando a camada de tinta da tela. Você ainda vai trabalhar a última camada, que é a conclusão, que a gente chama de acabamento final. A palavra acabamento já é um acabamento final, porque acabamento já é conclusão. Fica até meio redundante, né, dizer acabamento e acabamento final. Mas como tem duas fases do acabamento, então a gente acrescentou o acabamento e o acabamento final. Mesmo sendo uma palavra meio redundante, porque o acabamento ele já é final. Mas vamos supor que numa construção você usasse o acabamento para a parte de reboco e a pintura e a colocação da cerâmica como sendo o acabamento final, tá? Então a gente vai trabalhar duas fases de acabamento. Essa aqui é a primeira e a próxima que será a conclusão. Ó, a pincelada não tem direção, ela é cruzada, tá? Aleatória. E eu estou usando só branco e azul e mais nada. Branco e azul. Essa paisagem vai pegar um pouquinho de aula, porque ela é uma paisagem muito detalhada e eu gostaria de explicar todas as etapas para vocês. Por isso que eu peço que vocês tenham um pouco de paciência pela quantidade de aula, porque eu vou explicar todos os detalhes. Eu sei que tem gente que gosta que a aula seja bem resumida,
mas também tem algumas pessoas que gostam que a aula seja bem explicada. Eu prefiro agradar aquelas pessoas que gostam da aula bem explicada, porque a minha intenção é ensinar. Então, se eu adiantar demais aqui, acontece que essas pessoas ficam um pouco perdidas. E como eu sei que tem um público bem paciente, né, de assistir, acompanhar, então eu estou trabalhando mais para esse público, que é esse público que realmente quer aprender. Então, se você é um desse grupo que gosta da aula bem explicada, dos detalhes, faz um comentáriozinho aí, beleza? Para eu ter certeza, né, de que existe esse público, que é um público que se interessa por um vídeo mais bem detalhado, um vídeo mais bem explicado. Trabalhando essa parte aqui do azul do céu, lembrando que vai ter algumas árvores que vão invadir um pouco o céu, mas eu vou pintar o céu sem árvores e depois eu vou colocar algumas árvores, tá? Aqui eu vou ter um pé de manga, esse lado de cá. A manga, ela não é brasileira, mas ela é muito comum aqui no Nordeste, principalmente na zona da mata. A zona da mata você vai encontrar muito pé de manga, muito pé de caju. O caju é nosso, a manga não é, mas a manga foi muito bem adaptada e a sensação é que é uma fruta que é nossa, como a jaca. A jaca parece ser uma fruta já brasileira, embora não seja. Bom, agora o que eu vou fazer? Trabalhar em cima desse branco aqui. Eu vou pegar o azul cobalto, em cima de onde eu pintei o céu, e vou pegar também aqui um pouco do magenta. O magenta, o alizarinho, o carmim, tá? E um toquezinho no verde esmeralda. Verde, muito azul e muito vermelho. Eu vou trocar o vermelho magenta pelo alizarim, tá? O alizarim, eu acho ele um pouco mais escuro. Eu gosto muito do magenta quando eu vou pintar flores, mas eu gosto muito do alizarim quando eu vou pintar paisagem. Então, ó, aqui em cima de onde eu tinha feito o branco com azul para o céu, eu acrescentei mais azul, eu acrescentei verde e acrescentei vermelho. E agora eu vou trabalhar essa montanhazinha aqui. Eu vou diluir, sim, mas não vou diluir a ponto de escorrer, tá? Não dilui a ponto de escorrer. Verde, vermelho e azul, com um pouquinho de branco do céu. O azul tem que ser o mesmo azul que você usou no céu, tá? Não pode ser outro para poder harmonizar. Se você usar outro azul, não vai harmonizar com o céu. Nessa parte aqui embaixo da montanha, eu já coloquei um pouquinho mais de vermelho e verde. Acrescentei, ó, um pouco mais de vermelho e de verde na mistura. Aqui, ó, perto do final da montanha. Agora eu vou criar um esfumato entre o céu e a montanha, ou seja, eu vou quebrar a linha. Quanto mais eu quebrar essa linha, mais sensação de perspectiva eu vou ter, tá? Essa quebrada da linha é chamada de perspectiva linear. Que perspectiva é essa? É a perspectiva que diz que tudo que se afasta perde detalhes. Então, como existe uma linha de contorno aqui, mas como se afastou, essa linha ela se desfez, ela foi quebrada pela distância. Então aí você vem aqui com o pincel sem tinta e quebra esse encontro, dando à montanha uma certa perspectiva, tá? Agora eu vou trabalhar essa montanha aqui mais perto, aí eu já não pego tanto branco, eu já vou pegar aqui, ó, azul, verde e vermelho. O azul tem que ser o mesmo azul que você pintou o céu.
Eu agora vou tocar no diluente, mas não muito, e vou pintar agora essa montanha aqui um pouco mais perto. Como ela já está um pouco mais perto, você já consegue visualizar um pouco mais do verde e do vermelho. Por isso que eu diminuo a quantidade de azul e aumento a quantidade de verde e a quantidade de vermelho. E assim você vai trabalhar a perspectiva. Quanto mais eu vou descendo aqui, ó, mais eu vou aumentando vermelho e azul e verde, tá? Deixo o azul mais para essa parte aqui no alto da montanha, que é a parte que está mais perto do céu. Aqui em cima, ó, aqui entrou um pouco mais de azul. Conforme eu for descendo aqui, eu vou aumentar a quantidade de vermelho e de verde. O verde que eu estou usando é o verde esmeralda, que é um verde que as pessoas geralmente não compram porque não acham bonito. Realmente ele não é bonito, mas ele é muito bom para trabalhar com misturas. Ó, descendo um pouco mais, eu já vou acrescentar um pouco mais de verde e um pouco mais de vermelho no azul. Vou tocar lá no diluente, porém em quantidade muito pequena, e vou aqui trabalhar uma cor um pouco mais escura. Trabalhei um pouco mais de vermelho. A base ela é um pouco mais escura do que a parte de cima. Você não deixa de trabalhar com o azul, mas você diminui a quantidade de azul e aumenta a quantidade de verde e a quantidade de vermelho. Percebam que nessa fase já entrou o branco, né? Não tinha branco até a fase passada, agora a gente acrescenta o branco. O branco que esteve ausente nas primeiras etapas do quadro até a terceira etapa, né, que foi a queima, o esboço e o mapeamento. Agora o branco voltou. Voltou não, né? Começou a entrar branco. Agora vamos ter tudo branco. Isso é bom para que o quadro não fique acinzentado, tá? Para que o quadro não fique acinzentado. E assim você consegue trabalhar tanto a questão da atmosfera como a questão da perspectiva. Aqui eu tenho outra montanha, eu nem vou mais pegar azul, eu vou pegar só verde e vermelho. Nem vou mais pegar azul, por causa dessa montanha já está bem mais perto. Vou dar um toquezinho no diluente, mas já não vou mais pegar o azul, tá? O azul está misturado aqui, tem um pouco de azul aqui, mas pouco. Eu agora trabalho mais com o verde e com o vermelho. Lembrando que o verde tem azul, tá? Outra coisa, eu já não quebro tanto a linha como eu quebrei lá em cima. A linha aqui já tem um pouco mais de linha. Por quê? Conforme ele vai se aproximando, a perspectiva linear vai diminuindo. Ele vai tendo menos perspectiva linear e aí você já tem um pouco mais de detalhe. Você vai chegar até a ver árvores aqui nesse aqui. Há um pouco distante, né? Um pouco distante, mas você já vai conseguir ver árvores, diferente desse que você só vai ver apenas manchas, não vai ver árvores. Então você tem que ter esse domínio, desse conhecimento para poder executar bem a sua paisagem. Aqui, como já está bem mais perto, você não precisa trabalhar mais com essas cores. Você que já pode acrescentar o amarelo, bastante amarelo. Para não perder a cor, eu vou acrescentar aqui um pouco desse azul com branco. O azul com branco, que é a parte do céu, e um toquezinho do vermelho. Pronto, eu já tenho a cor que eu quero para essa parte. Agora eu vou molhar no diluente. Lembre-se que eu acrescentei um pouco do azul com branco, tá? E agora eu vou trabalhar essa parte aqui da frente. O azul com branco foi a cor que eu usei para fazer o céu, para poder harmonizar com o céu. Quebra um pouco a linha de contorno, pinceladas também para baixo, não só pinceladas na horizontal, mas pinceladas também na vertical. Para entrar um pouquinho aqui, ó,
na cana, no canavial. Ok? Agora eu vou descer por aqui, vou acrescentar também um pouquinho de vermelho no verde, tá? Agora eu vou descer por aqui, ó, pelo lado do engenho e vou entrar também um pouco por aqui pela frente. Professor, e essa parte aqui mais distante? É só você pegar um pouco aqui do azul com branco para dar um pouco mais de perspectiva, tá? Então aqui já vai ter outra cor. Eu vou acrescentar um pouco mais de azul com branco aqui no verde, que é a parte do céu, para poder dar a perspectiva no gramado. Quem vai dar a perspectiva é o céu, por isso que a gente acrescenta azul com branco. A cor que se mistura com o céu, ela vai entrando em perspectiva. Mais importante do que o resultado é você entender o processo. O resultado ele vai vindo com o tempo, com a prática é que você vai obtendo o resultado. Agora, se você anda pelo caminho errado, mesmo que você pinte muito, mas você termina não evoluindo, passa muito tempo parado sem evoluir. Então você tem que entender o processo, tá? Você tem que entender o processo, que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui. Estou tentando te explicar o processo. Da perspectiva, que é a parte mais importante. Eu vou quebrar só um pouquinho aqui essa linha. Eu estou achando que ela está muito dura e aí não é interessante. Mesmo ela estando perto, mas ela não pode ser tão definida assim. Porque ela está perto, mas não está tão perto assim, tá? Pronto, agora eu vou trabalhar, deixa eu colocar aqui, descer um pouquinho com essa cor. E depois eu vou trabalhar a perspectiva em cada local. A próxima aqui é os detalhes, agora não tem detalhe. Ok? Agora eu vou trabalhar a parte do canavial. O canavial ele tem muito verde, com amarelo e vermelho. Não vou usar quase branco na parte do canavial. Não vou usar quase branco, vou usar amarelo, verde e vermelho. E vou trabalhar a parte do canavial. Vou molhar aqui no diluente para poder fazer essa parte aqui da cana. Depois é que eu vou detalhar, tá? Não vou descer muito porque eu vou botar um pouco de vermelho a mais nessa parte aqui embaixo. Então aqui eu vou pintar assim, ó, subindo para passar aqui, ó, dessa parte. De baixo para cima, para já deixar umas pontas assim, ó. Vai ter luz, vai ter mais cor, vai. Mas na próxima, que é o acabamento final. Agora é só o acabamento. Vamos deixar para fazer o caboclo de lança na próxima aula. Bom, rolou uma pergunta se o caboclo de lança é uma entidade. Essa pergunta eu não sei responder exatamente, mas eu acredito que seja, tá? Porque eu já conversei com algumas pessoas que são caboclo, né? Que foram caboclo, e eles falaram que existe uma certa purificação da pessoa que vai vestir a roupa. Não sei se hoje em dia isso ainda se mantém, mas ele é caboclo de lança antigo e ele me contou que existia uma purificação antes de usar roupa. Então, se você tem que se purificar antes de usar roupa, então ela tem uma representação também espiritual, não é só uma cultura, tá? Então ele me contou que durante 10 ou era 15 dias antes de vestir essa roupa, ele não podia nem sequer ter relações sexuais com a esposa. Então tinha que passar por um período, né,
de purificação do corpo para poder usar essa roupa. Então, quer dizer que não é só uma roupa, né? Não é só uma roupa. Só que eu realmente não tenho conhecimento profundo sobre o assunto. Eu estou dizendo apenas o que eu ouvi, mas até a conclusão eu vou pegar mais informações. Agora eu acrescentei mais vermelho. Eu peguei o mesmo verde, o mesmo amarelo, só que agora eu acrescentei uma quantidade de vermelho maior. Até o final dessa tela, nos vídeos que eu for fazendo, eu vou aprender mais, tá? Inclusive o dono dessa tela, que fez a encomenda, ele é caboclo, tá? Ele foi caboclo por muitos anos. O nome dele é Edinaldo, mas ele é conhecido como No Caboclo. Então, eu vou fazer uma entrevista aí com ele. Eu não vou precisar nem fazer entrevista, porque ele vai assistir esse vídeo, ele vai ouvir e vai me contar aí sobre essa questão do caboclo de lança, né? Do caboclo de lança, que eu acho muito lindo, muito bonito, né? A roupa, a dança. Inclusive, eu também já ouvi falar que eles lutavam de verdade, né? A lança era usada para lutas verdadeiras, tá? Eles lutavam mesmo com o outro e até se feriam. Não sei se a ponto de matar o outro, mas hoje mais não, viu? Essa cultura acabou. Mas na época, há alguns anos atrás, eles lutavam de verdade e até se feriam, beleza? Era uma luta real. Bom, agora eu vou voltar aqui para essa do lado de cá. Deixa eu só pegar um pouquinho de verde esmeralda, que o meu verde esmeralda ele está se acabando. E é uma cor que eu vou usar agora mais, né? E o dono dessa tela, ele vai fazer comentários aí, né? É o No Caboclo. Ele é aposentado como caboclo de lança. Ó, vou repetir aqui o processo para vocês. Ó. Verde esmeralda, amarelo de cádmio e alizarim crison. Só que eu não coloco muito alizarim, tá? Eu deixo para colocar mais na parte de baixo. Na parte de cima tem mais amarelo e verde. Para essa parte aqui de cima. Ele inclusive está muito feliz, né, de estar vendo o trabalho dele sendo produzido. Ainda bem que ele está gostando, né, da referência. Ele está gostando bastante. E aí nos alegra também, né, saber que ele está gostando aí do projeto. Inclusive essa foto do engenho foi ele que cedeu. Ele também está ajudando na escolha de alguns detalhes do quadro, né? Como por exemplo, ele achou legal a gente colocar o pé de manga. A gente também fez a mudança do caboclo de lança. Então ele está bem participativo aí nas aulas, assistindo, comentando e com certeza também vai falar alguma coisa comigo, né? Ou aí mesmo escrevendo, se o caboclo de lança é uma espécie de entidade. Algumas pessoas voltadas para a religião, né? Para a religião, pessoas de algumas religiões, talvez não queira pintar, né? Sabendo dessa informação, porque tem sempre aquela coisa da rigidez, né? De algumas religiões. Eu acho isso muito bom nessa questão da cultura, tá? Essa questão das religiões e tal, das crenças. Então, assim, para mim, eu pinto, eu respeito, já pintei aqui vários temas, como por exemplo, já pintei Iemanjá, já pintei alguns santos como São Jorge, né? Já pintei algumas entidades da Afro, né? No caso o que tem o machado, não lembro o nome dele agora, se eu não lembro agora, o que tem um machado, tem um negro com machado. Bom, eu vejo tudo isso como respeito à cultura, à religião. Eu acho que é uma questão cultural, não acho que é questão de escolha, tá? Porque se você tivesse nascido lá na Índia, você teria outra religião. Eu sei que algumas pessoas vão discordar totalmente de mim, mas a religião que você serve, ela não é sua, ela não pertence ao povo que você nasceu. Elas são religiões estrangeiras, né?
Então elas foram introduzidas. Então, acima de tudo está o respeito, mesmo que você ache que sua religião é uma boa religião, mas isso é a sua visão pessoal, né? É a sua visão pessoal. Se você estivesse do outro lado, talvez você não pensasse do mesmo jeito. Por isso que eu acho que é questão cultural. Eu até vou aproveitar esse momento para contar uma historinha, né, que aconteceu lá na Universidade Federal, que o professor ele trouxe um modelo vivo para a gente pintar e cada um se posicionou ao redor dela. Ela não estava totalmente nua, estava com poucas roupas, né? Estava só de roupas íntimas, mas a gente se posicionou ao redor da jovem, da morena, uma bela morena, e começamos a desenhá-la. A mesma mulher foi desenhada em posições diferentes, né? Cada um tinha o seu ângulo sobre o assunto. Quando fomos comparar os trabalhos, além da diferença do traço, né, de cada um, a gente também nota a diferença do ângulo. Alguns desenharam ela de lado, alguns desenharam ela de frente, alguns desenharam ela de costas. E o que a gente pôde perceber é o seguinte, que mesmo diante do mesmo assunto, cada um tem um ângulo diferente. A mesma coisa acontece na vida. Mesmo sobre determinados assuntos, cada um tem a sua opinião, dependendo do ângulo onde você esteja, né? Se você está de um determinado ângulo, você tem uma opinião. Se você está de outro ângulo, você vai ter outra opinião. Então, cada pessoa tem uma visão diferente sobre o mesmo assunto. Não adianta você querer que o outro perceba o assunto do mesmo ângulo que você, porque ele tem uma cultura diferente, ele teve uma educação diferente, ele tem uma visão diferente, nunca vai ser igual à sua. Então, cabe a você apenas respeitar a visão do outro, a crença do outro, a opinião do outro, tá? Cabe a você só isso, mais nada. Mais nada, não cabe a você mais nada além de respeitar, né, a visão do outro, tá? Porque a visão do outro nunca será igual à sua, porque ele tem uma cultura diferente, ele tem um olhar diferente, ele tem um ângulo diferente, mesmo diante do mesmo assunto, ok? Então, não julgue, não condene se você está olhando, mas o meu desenho que está o certo, que eu estava de frente. É a visão que você estava, não é a visão que eu estava ou que eu estou. Então, se eu não estou da sua visão, do seu ângulo, não tem como eu ver na mesma posição que você. Então, cabe a você respeitar o meu ângulo de visão. Não significa que o seu está certo, que o meu está errado, nem que o meu está errado e que o seu está certo. É apenas o ângulo que eu observo. Então, o seu ângulo nunca será igual ao meu. Então, cabe a mim e cabe a você respeitar o ângulo de visão do outro. Por isso que o que prejudica a humanidade é exatamente isso, é você querer que o outro veja algo que está totalmente fora do campo de visão dele e que ele nunca vai ver do mesmo modo que você. Então, cabe a você apenas respeitar o ângulo de visão dele, tá? A crença dele, como ele imagina as coisas, como ele pensa as coisas. E tudo que ele faz e tudo que ele pensa está relacionado ao local onde ele está, ao ângulo onde ele está vendo as coisas, que é totalmente diferente do seu. Beleza? Então, por isso que eu não tenho nenhum problema de pintar outros temas, mesmo voltado para temas religiosos, porque eu respeito demais o ângulo das outras pessoas. E vocês também, eu acho que deveriam. Se o seu ângulo diz que você não deve fazer, não faça. Né? Porque é o seu ângulo de visão, tá bom? E não o meu, eu estou apenas colocando o meu. Eu digo até que a liberdade, ela está abaixo de algo. A única coisa que liberdade está abaixo é do respeito. Então o direito, o seu direito, ele só está abaixo de uma coisa, abaixo do respeito. Então antes do seu direito,
você precisa respeitar o outro, tá? Então a liberdade ela só pode ser dada às pessoas que têm noção de respeito. Você não pode dar liberdade a quem ainda não tem noção de respeito. Por que as crianças ainda não têm liberdade? Porque elas não têm noção ainda de respeito, elas não têm ainda noção de perigo, né? Ou contra ela mesma, né? O que é que ela pode causar. Por isso que a criança ela não pode decidir. Não pode nem deve, tá? Não pode nem deve. Você tem que instruir a criança. Professor, por que você não pode dar liberdade à criança? Porque ela ainda não tem discernimento das coisas. Você não pode dar liberdade a quem ainda não conhece o que é respeito, né? Ó, eu vou acrescentar um pouco de branco quando a parte estiver mais no fundo. Posso acrescentar até esse branco aqui, ó, meio azulado, para poder trabalhar a questão da perspectiva do caminho. Conforme ele vem descendo, você vai diminuindo a quantidade de azul com branco e vai aumentando a quantidade de amarelo e de vermelho. Isso para trabalhar a perspectiva, tá? Agora eu vou acrescentando aqui, ó, no vermelho, no laranjado, branco ou amarelo e vermelho. E vou descendo para cá, ó. E eu já não vou mais acrescentando branco. Agora eu vou acrescentando mais amarelo e mais vermelho. Quando os pais criam os filhos, deixando eles decidirem, quando eles crescem, eles não têm nenhum limite sobre nada. Por quê? Porque eles aprenderam a escolher o que querem, mas não aprenderam a respeitar. Então, quando eles querem algo, eles querem e pronto, acabou. Se a pessoa não quiser dar, ele com certeza não vai gostar. Porque ele aprendeu a escolher antes de aprender a respeitar. Primeiro ele tem que respeitar a opinião dos pais, das outras pessoas. Então não pode dar liberdade a quem não está preparado para ter liberdade. Então a liberdade ela está abaixo do respeito. Primeiro o respeito, depois a liberdade. Eu vou aproveitar essa cor já para dar uma corzinha aqui no telhado. Toda a parte do telhado aqui já foi pintada. Do engenho. Agora eu vou terminar essa parte do caminho. Vou pegar aqui, ó, mais amarelo e mais alizarinho. Vou molhar com diluente e vou acrescentar um pouquinho de azul ou verde esmeralda, tá? Um pouquinho de verde esmeralda.
Eu posso falar um pouco sobre a questão da educação de outros seres humanos, porque eu li muito sobre esse conteúdo, né? Sobre a questão do desenvolvimento humano, né? O que é que a criança, qual a capacidade da criança dentro de cada faixa etária. Além de ser pai, eu também sou formado em artes visuais, né? E a nossa formação é em arte e educação, tá? Então a gente trabalhou muito essa questão do desenvolvimento e o meu TCC também foi voltado para o campo da arte e educação, que é a construção de brinquedo como algo que auxilia no desenvolvimento da criatividade. Então também tenho formação na parte de desenvolvimento da criatividade, certo? Dentro de cada faixa etária, o que é que a criança é capaz de fazer dentro de cada faixa etária? Do 0 aos 2, dos 2 aos 4, dos 4 aos 6, dos 6 aos 11 e dos 11 até a idade antiga. Se eu disser para vocês que tem pessoas adultas que ainda estão na faixa dos 11 anos, né, de desenvolvimento mental, vocês vão achar até que eu estou brincando, tá? Mas tem crianças com 11 anos com mais capacidade do que alguns adultos, porque trabalhou muito a questão do desenvolvimento. Crianças de 11 anos mais desenvolvidas do que pessoas de 40 anos de idade. Isso é possível, professor? Com certeza. A partir dos 11 anos, a criança tem uma mudança gigantesca, tá? Ela começa a amadurecer como pessoa adulta, a partir dos 11, que é a fase que ela fica meio perturbada, né? Os hormônios começam a... Mas a capacidade mental dela é de um adulto, tá? A partir dos 11. Até 8, 9, 10 anos, a criança ainda tem aquela inocência. Claro que isso não se aplica a todos, né? Claro que tem criança que às vezes até os 15 ainda está se desenvolvendo. Crianças não, né? Pessoas. Que aos 15 já não é mais criança. E tem gente que fica pro resto da vida, né? Tem gente que não se desenvolve. Vai ser criança, vai ser adolescente pro resto da vida. Aqui eu estou acrescentando um pouco de vermelho com amarelo e verde para jogar uma sombra aqui por essa parte aqui do lado, e vou fazer uma sujeirinha aqui no caminho. Agora eu vou dar uma trabalhada na casa para terminar toda essa fase. Você vai trabalhar aqui, ó, o branco, o vermelho no branco e o amarelo junto com o azul. Azul, vermelho e amarelo no branco, tá? No branco. E aí a gente vai trabalhar o branco. Agora eu vou trabalhar aqui, ó. Molha um pouquinho lá no diluente. Branco, vermelho, azul e amarelo. Para trabalhar a perspectiva do branco. Branco, vermelho, azul e amarelo. Para essa parte do engenho. Eu não vou dizer que eu tenho autoridade para falar dessa parte de formação e educação, mas eu vou dizer que eu tenho conhecimento, né? Eu pesquisei bastante sobre isso, inclusive eu estudei 5 teóricos, né, de desenvolvimento humano, e todos eles têm uma visão diferente sobre o mesmo assunto. Então você vê que não é um assunto que tenha um consenso, né? Filho não vem com manual,
Cada um tem a sua particularidade, né? Cada um vem com o seu jeito de ser. Se você tiver 10 filhos, 12 filhos, todos vão ser diferentes. Um vai ter algo parecido com o outro, mas nenhum será igual. Então não vem com manual. Você ouve todas essas explicações que eu estou dando, né, e que todos os teóricos vão lhe dar, mas na hora da educação mesmo, da formação, o que vai valer mesmo é o que você vai conseguir fazer. Então tem pais muito bons, né, na vida empresarial, em todos os setores, mas na parte da educação um fracasso, né? Filhos totalmente revoltados, inimigos dos pais. Então é muito importante você prestar atenção nisso. Eu estou contando isso porque aí está vindo mais um filho, né? E vai ser mais uma missão para mim. Tem a minha filhinha e agora tem um filhinho. E vamos ver o que é que a gente consegue fazer nessa formação. Confesso a vocês que eu não tenho nenhum medo de trabalhar essa questão da formação humana, porque eu sei que acima de tudo está o amor, né? Mesmo que você eduque do jeito que você educar, sem nenhum conhecimento, mas se você educar com amor, eu acho que o amor ele vence. Só que até o conceito de amor você tem que ter cuidado, né? Porque amor não significa dar tudo que o outro quer. Tem gente que acha que é, mas passa longe disso. Então, infelizmente, até um bom conceito de amor você vai ter que ter para poder educar bem o seu filho. Ou então você vai ter que pagar o preço, né, de não ter dado uma boa educação ao seu filho. Bom, galera, aqui a gente vai ter o caboclo de lança, que não está pronto, né? A gente ainda vai trabalhar toda a paisagem, deixaremos o caboclo por último. Desejo que vocês tenham gostado da conversa, tenham gostado da aula. Quebra todas as linhas de contorno, tá? Não deixa a linha por causa da perspectiva linear, não deixa muitos detalhes. Ok? E a gente vai fazer os detalhezinhos na próxima aula. Próxima aula a gente já vem terminando o quadro. Vamos fazer aí a conclusão. Bom, desejo que vocês tenham gostado. Faltou a câmera descer um pouquinho nessa parte aqui embaixo, mas não tem problema. Foi um pouca coisa que vocês perderam aí. Eu nem me liguei nisso. Mas é isso. Desejo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próximo vídeo, tá bom? Tchau para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.